Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos tratar basicamente dos métodos de análise para lajes maciças, né? Os métodos de análise e vamos entender um pouquinho o comportamento das lajes do ponto de vista da teoria das placas. Então, para dar início aqui à nossa aula de hoje, eu trouxe a equação de Lagrange, né? A equação de Lagrange é como se fosse, pensando lá em linhas elásticas de viga, seria como se fosse aquela equação diferencial, né? Aquela equação diferencial que a gente utiliza para deduzir as equações de linha elástica de vigas, né? Admitindo ali a teoria de pequenas deformações. Então, se vocês lembram lá da resistência dos materiais, no caso de vigas, a gente usava a seguinte equação diferencial, né? A derivada segunda da flecha de uma viga em relação ao eixo dela, né? Em relação à coordenada do eixo, era igual ao momento fletor dividido pela rigidez da flexão da viga. Né? O momento fletor dividido pela rigidez da flexão da viga. E aí, se eu derivasse essa equação mais duas vezes, né? Se eu derivar essa equação mais duas vezes, eu obtenho que a derivada quarta da linha elástica em relação a x é igual à carga distribuída dividida por EI. Né? A derivada quarta da linha elástica em relação a x é igual à carga distribuída dividida por EI. Correto? Então, de maneira análoga, né, ao que a gente fez lá em vigas, lá para resistência dos materiais 2, nós temos aqui a equação proposta por Lagrange, né, que relaciona as deformações que uma laje sofre em função do carregamento que está aplicado a ela. Imaginando aqui um carregamento perpendicular ao plano médio da nossa laje. E aí o plano médio está representado por essa área aqui achurada na metade da altura da nossa laje. Então eu tenho aqui as coordenadas x e y da nossa laje, as coordenadas em planta, e a coordenada z, que é a coordenada perpendicular ao plano da nossa laje. Então, a derivada quarta dos deslocamentos da minha laje na direção z em relação ao eixo x, mais a derivada quarta, a derivada parcial, né? Em relação a x, né? na segunda ordem, em relação a y na segunda ordem, mais a derivada quarta do meu deslocamento z em relação ao eixo y, né? A derivada parcial, é igual à carga distribuída dividida por esse d. Esse d aí, ele é a nossa rigidez, a flexão da nossa placa, né? Da nossa laje. Perceba que a rigidez, a flexão da nossa laje é tanto maior quanto maior for a altura, ou seja, a espessura da nossa laje. Quanto maior também for o módulo da elasticidade do nosso concreto, né? E esses outros parâmetros que estão aqui embaixo, que são basicamente fixos, né? Tendo em vista que para o concreto armado, se a gente estiver trabalhando ali no estágio 1, a gente pode admitir, segundo a NBR 6118, que o coeficiente de Poisson é igual a 0,2. Então, essa é a equação de Lagrange, que relaciona aí, as flechas, né, que a gente vai ter na nossa laje, ou seja, os deslocamentos verticais que eu vou ter na nossa laje, com relação às derivadas parciais em relação a x e em relação a y, com a carga distribuída e a rigidez da flexão da nossa placa, né, a rigidez da flexão da nossa placa. A equação de Lagrange, ela deriva, né? Ela deriva do equilíbrio, né? E da cinemática da teoria de placas. Tem alguns livros, principalmente as obras os livros do professor Timoshenko, são clássicos do ponto de vista da teoria das placas. E aí o que eu estou apresentando aqui é apenas um resumo do resumo. Tá bom? Continuando aí a abordagem da nossa equação de Lagrange, percebam que a derivada quarta, né, da flecha em relação a x, ela relaciona a nossa flecha com a carga aplicada. Mas assim como a gente fez lá em R2,
a gente pode estabelecer, com base no que a gente viu na nossa segunda aula, as condições de contorno para resolver essa equação diferencial. Então, como é que você resolve uma equação diferencial? Primeiro, você precisa identificar quem são as condições de contorno, né? Então, por exemplo, se esse bordo dessa nossa laje ele está simplesmente apoiado, e se eu admitir que esse bordo, esse apoio que apoia a nossa laje ali, ele é indeslocável, então eu vou dizer que os deslocamentos verticais ao longo desse bordo são iguais a zero, ou seja, nesse bordo aqui, se ele for simplesmente apoiado, eu vou dizer que ao longo dele, todos os pontos pertencentes a essa reta possuem deslocamento nulo, ou seja, a flecha é nula, z é igual a zero, né? Então, se eu disser que todos os pontos desse bordo estão apoiados em uma viga extremamente rígida ou sobre uma alvenaria, então esses pontos pertencentes a esse bordo dessa nossa laje são simplesmente apoiados e aí, portanto, eu considero que a nossa flecha naquele bordo é nula. Né? A derivada segunda da nossa flecha em relação à coordenada que eu estou analisando é igual à nossa curvatura do nosso elemento estrutural naquela seção. Então, a derivada segunda da nossa flecha em relação à coordenada, em relação à direção em que eu estou analisando, define a curvatura naquela seção transversal. E aí, no bordo simplesmente apoiado, as curvaturas são nulas, né? E aí, consequentemente, os momentos fletores são nulos por definição. Então, nos bordos simplesmente apoiados, a curvatura da nossa laje naquele bordo é igual a zero, né? A curvatura do bordo naquela reta, né? Naquele bordo é igual a zero e, portanto, o momento fletor é igual a zero. Vocês têm que tentar sempre associar com o que a gente viu lá em resistência dos materiais 2, quando a gente tratou de linhas elásticas em vigas. Outra variável de interesse para as condições de contorno que a gente pode ter é a derivada da flecha, né? A derivada da variável z em relação a coordenada x ou y, tá? Esse quadrado que tem aqui embaixo é um erro de digitação, vocês vão me perdoar, tá bom? Aliás, peço que me perdoem. Então, a derivada da flecha da nossa laje em relação a uma das coordenadas x ou y define a rotação da nossa seção transversal. Se esse bordo dessa nossa laje estiver engastado, por exemplo, né? Se esse bordo aqui estiver engastado, então significa que a rotação, ou seja, a derivada da flecha z em relação à coordenada x, né, que é a direção perpendicular a esse bordo, né, Então a derivada da nossa flecha em relação ao eixo x vai ser igual a zero, né? Por quê? Porque no bordo que está engastado, esse engaste impede os giros e, portanto, os giros são nulos e aí, consequentemente, a primeira derivada da flecha em relação ao eixo x aí é igual a zero. Aqui cabe a importante observação, que é o seguinte. Eu sempre coloquei aqui, que essas derivadas são em relação a uma determinada variável, né? Em relação a uma determinada variável, que pode ser a variável x ou a variável y. Como vocês podem ver, a direção x aqui dessa nossa laje está disposta segundo essa direção aqui, ó. Então, quando eu me refiro às derivadas do nosso campo de deslocamentos em relação à direção x, eu estou me referindo, né, aos giros que eu vou ter ou às curvaturas que eu vou ter segundo essa direção, né, quando eu estou me referindo à direção x. Se eu estiver me referindo à direção y, então eu estou me referindo às derivadas que definem as curvaturas ou rotações segundo a direção y, que seria essa daqui, tá bom? Então, esse bordo aqui, que é perpendicular a essa direção, define que ao longo dessa reta, a nossa
curvatura, aliás, a nossa rotação vai ser nula. E aí, portanto, nós vamos ter aqui os nossos momentos fletores negativos por causa do engastamento desse bordo dessa nossa laje. Tá bom? Continuando, se a gente fizer o equilíbrio da seção transversal da nossa laje por meio das tensões normais que surgem por causa da flexão nas duas direções ortogonais, né? Segundo a teoria das placas, ou seja, na direção x e na direção y, a gente obtém essas duas equações que estão apresentadas aqui, ó. Os momentos fletores na direção x da nossa laje e os momentos fletores segundo a direção y. Quando eu me refiro aos momentos fletores na direção x, é porque eu estou fazendo aí uma analogia a uma viga disposta na direção x, né? Disposta na direção x da nossa laje. Quando eu me refiro aos momentos fletores na direção y, é porque eu estou fazendo uma analogia a uma viga, né, de faixa unitária disposta segundo a direção y da nossa laje, né? Segundo a direção y da nossa laje. Obviamente que numa laje maciça nós teríamos aí infinitas vigas dispostas na direção x e infinitas vigas dispostas na direção y. O que a gente faz é adotar uma faixa unitária que seja representativa de cada uma dessas direções, como a gente vai ver nos modelos simplificados, né, dos métodos simplificados que a gente faz para o nosso dimensionamento. Então vejam só, se vocês imaginarem essas duas vigas com faixas unitárias, segundo a direção x e segundo a direção y, segundo a direção x e segundo a direção y, e imaginarem que elas estão trabalhando em conjunto, já que elas representam a mesma laje, então significa que esse pontinho aqui, após a laje sofrer deformação, ele vai descer, e aí, consequentemente, essas duas viguinhas representativas das duas direções da nossa laje, elas vão ter que sofrer nesse ponto o mesmo deslocamento. Porém, como Lx é menor do que Ly, por definição, né? A gente viu nas aulas anteriores que Lx é sempre o menor vão teórico da nossa laje, e o deslocamento vertical que eu tenho aqui, o deslocamento vertical para essas duas vigas é o mesmo, né? Para essas duas vigas representativas, para essas duas faixas representativas, então significa que na direção x, a nossa viga vai ter que ter uma curvatura maior do que a viga na direção y. Ou seja, a curvatura da nossa viga segundo a direção x é maior do que a curvatura da nossa viga na direção y. E aí, conforme que vocês viram lá na resistência dos materiais, quanto maior a curvatura, né? Quanto maior a curvatura, maiores são os momentos fletores naquela seção transversal. Portanto, se a curvatura na direção x é maior do que a curvatura na direção y, e lembrando que o coeficiente de Poisson é aproximadamente igual a 0,2, se eu jogar essas duas informações nas equações da teoria de placas para os momentos fletores segundo as duas direções da nossa placa, então eu vou concluir que o meu momento fletor na direção x é significativamente maior do que o meu momento fletor na direção y, quando eu penso aí em uma laje unidirecional, ou seja, quando eu tenho uma laje unidirecional, né? Quando eu tenho uma laje unidirecional, o menor vão é muito menor, né? É 2 vezes menor até do que o maior vão. Portanto, o momento fletor na direção x é muito maior do que os momentos fletores solicitantes na direção y. Aqui eu trouxe uma imagem, eu retirei lá das apostilas do professor Sérgio Bastos, que mostra a distribuição dos momentos fletores ao longo do domínio de diversos tipos de laje. Aqui nós temos uma laje quadrada, né, uma laje quadrada. Aqui uma laje bidirecional
e aqui uma laje que está no limite de ser uma laje unidirecional, né? Perceba o seguinte, dentro do nosso conceito aí de regime elástico, à medida que uma das dimensões da nossa laje, é maior do que a outra, né? Muito maior do que a outra, então os momentos fletores na direção do menor vão, eles vão ficando preponderantes em relação aos momentos fletores do maior vão. Então, na laje quadrada, os momentos fletores nas duas direções, eles têm mais ou menos a mesma magnitude. Nessa laje aqui, os momentos fletores nessa direção serão ligeiramente maiores do que os momentos fletores nessa direção. Já nesse tipo de configuração aqui, em que esse aqui seria o LY e esse aqui seria o LX, né? Então, nesse tipo de configuração em que eu estou no limite para passar para o caso de lajes unidirecionais, os momentos fletores nessa direção são muito maiores do que os momentos fletores nessa direção aqui, tá bom? Muito maiores. E aí, portanto, cada caso desse coloca aí para a gente uma distribuição de esforços internos, né, de momentos fletores, diferente. E aí, em função da distribuição desses esforços internos, nós vamos ter aí detalhamentos diferentes para as nossas armaduras para combater ali a flexão, né, para dar resistência à flexão para as nossas lajes. Dentre os métodos que a gente possui, né, para análise de lajes maciças, os principais que são elencados na literatura são divididos em dois grupos, que são os métodos elásticos e os métodos plásticos. Os métodos elásticos, de maneira geral, eles são baseados na equação de Lagrange, ou seja, na teoria de placas, considerando que os materiais têm comportamento elástico linear. E aí, dentro dos métodos elásticos, eu trouxe aqui, apresentarei para vocês esses três tipos, né? Aliás, esses três tipos de métodos elásticos que são comumente encontrados na literatura e nos softwares de cálculo, né? E temos também os métodos plásticos. Os métodos plásticos, como o próprio nome diz, eles admitem a plastificação de algumas seções transversais da laje quando ela está próxima do estado limite último. Então, é um método que, de certa forma, foge à nossa alçada de análise, aqui em concreto 1, infelizmente. E aí, usualmente, o que é que acontece? Esse método aí encara o que a gente chama de linhas de ruptura. Ou seja, ele encara que porções da nossa laje vão sofrer plastificação quando essa laje estiver na iminência da ruína. E aí, em função do equilíbrio da nossa peça nessa situação plastificada, né, com essas seções plastificadas e que você tornou evidente por meio de uma análise experimental, é que você vai descobrir ali quem são os esforços solicitantes no estado limite último. Eu vou tentar dar mais ênfase aqui para a gente para os métodos elásticos, que são comumente utilizados não só nos cálculos manuais, mas também para análise estrutural com auxílio de softwares de cálculo, né? Seja em elementos finitos ou outros métodos. Então, por exemplo, dentre os métodos elásticos, dentro dos métodos de solução, nós vamos ter aí essa árvore, né? Com essa ramificação dos métodos. Então, dentro dos métodos elásticos, nós vamos ter os clássicos, os baseados na teoria da elasticidade e os mistos. Dentro dos clássicos, basicamente o que eu vou apresentar para vocês é o da teoria das grelhas, teoria de grelhas. Dentro da teoria da elasticidade, nós vamos ter as tabelas provenientes dos trabalhos de Kalmanok, Kizerne e Bares, né? E vamos ter também as soluções por elementos finitos e diferenças finitas. E temos também os métodos mistos, né? Que basicamente é o método baseado que foi criado por Marcos, que ele é baseado na teoria de grelhas, né? Ele é baseado na teoria de grelhas
e corrigido com base nas teorias de placas, né? Com base na teoria de placas que vem lá da teoria da elasticidade. Então, vou tentar descrever cada um deles de maneira específica, né? Então, dentro dos métodos elásticos, considerando os métodos clássicos, nós temos aí a teoria de grelhas. Então, a teoria de grelhas ela é um método relativamente antigo, em que a laje era discretizada segundo as suas duas direções ortogonais entre si, por faixas, né? Por faixas unitárias, ou seja, nós teríamos aí vigas representativas do comportamento dessa nossa laje, conforme essas duas direções ortogonais com larguras de 1 metro, né? Vigas com larguras de 1 metro. E aí, ó, nessa direção aqui horizontal que eu estou apresentando, nós teríamos essa viga com largura unitária, e segundo a direção vertical que está marcada aí, nós teríamos essa outra viga aqui, ó, essa outra viga, né? E aí, se eu colocar essa viga que está com essa faixa em azul aqui, ó, eu vou ter sobre ela o quinhão de carga, ou seja, a porção de carga que vai para o mecanismo segundo essa direção, que aqui foi chamada de, aqui nessa figura foi chamada de QY, né? QY, ou seja, é o quinhão de carga que foi para essa viga, e segundo essa direção aqui eu vou ter essa viga com esse quinhão de carga. Percebam que no meio, nesse ponto aqui, em que essas duas vigas se encontram nessa nossa laje, o deslocamento que elas vão ter deve ser idêntico, né? Deve ser o mesmo para garantir a compatibilidade de deslocamento dentro dessa teoria de grelhas. Então, como eu coloquei, a laje é dividida em faixas ortogonais com largura unitária, né? Então, basicamente são duas faixas ortogonais entre si, cada elas com uma largura de 1 metro. E aí você vai ter uma viga, aliás, você vai ter duas vigas que representam cada uma das direções ortogonais entre si. A carga total que eu tenho na minha laje, que é a carga P, né, a carga em kN por metro quadrado, ela é dividida para cada uma dessas direções, ou seja, para cada uma dessas vigas, que é o que a gente chama de quinhão de cargas, né? Quinhão de cargas. Então, pela figura que eu trouxe aqui, a carga total que eu tenho na minha laje, o Pzinho distribuído, vai ser o QX mais o QY, ou seja, o quinhão de carga que vai para cada uma dessas vigas. E aí, como é que a gente faria o dimensionamento segundo essa teoria de grelhas? A gente dimensionaria igual que a gente fez na primeira unidade, a gente obteria ali os quinhões de carga para cada uma dessas vigas e obteria os momentos fletores para cada uma dessas duas vigas e aí, consequentemente, determinaria quem seriam as armaduras para essas duas direções, ou seja, para a direção X e para a direção Y da nossa laje. Só que aí esse método ele é relativamente conservador. Por quê? Porque ele não considera, né, que as vigas que estão dispostas consecutivamente lado a lado, elas colaboram, né, uma com a outra. Então, esse é a teoria de grelhas, né? Essa teoria clássica de grelhas, ela joga fora uma contribuição muito importante das lajes maciças, que não tem como ser considerada de forma direta por meio da analogia de duas vigas ortogonais entre si. Então, por esse motivo, usualmente a teoria de grelhas não é utilizada no dimensionamento de lajes maciças nos dias de hoje, embora tenha sido muito utilizada antigamente, né? Nós temos também os métodos baseados na teoria da elasticidade. Entre eles nós temos aí a solução, os métodos que são baseados na solução da equação de Lagrange, que a gente viu lá no início da nossa apresentação, por meio de séries trigonométricas. Então, são métodos em que a resolução daquela equação diferencial
é feita por meio de séries trigonométricas, ou seja, métodos numéricos. E aí, dentre eles, os que eu coloco como principais aqui para o Brasil, nós temos aí as tabelas de Kalmanok, as tabelas de Kizern e as tabelas de Bares, né? As tabelas de Bares. Eu, comumente, gosto muito de utilizar, né? Eu gosto muito de utilizar as tabelas de Bares, até pela facilidade, pelo acesso a elas em relação às outras duas. Então, as tabelas de Kizern, eu também tenho acesso a elas, mas as tabelas de Kalmanok, por exemplo, até hoje eu não encontrei nenhuma fonte confiável que trouxesse essas tabelas de uma maneira mais organizada, né? As tabelas de Bares, vocês podem encontrar elas em apostilas, em ábacos, aliás, em apostilas do professor Libânio, né? Do professor Libânio, lá da Escola de Engenharia de São Carlos. Ele fez uma alteração nas tabelas de Bares, considerando o coeficiente de Poisson igual a 0,2, porque as tabelas originais, se eu não me engano, as tabelas originais de Bares tinham sido feitas levando em consideração o coeficiente de Poisson igual a 0,15 para o concreto. E aí o professor Libani fez umas alterações, e aí a tabela fica à disposição a todos, né, lá no site do Departamento de Engenharia de Estruturas. O que é que acontece? As tabelas de Bares, elas são bem completas, elas trazem diversos tipos de lajes, né, maciças, com diferentes vinculações nos bordos e com diferentes tipos de carregamento, né, com diferentes tipos de carregamento. Isso é de bastante utilidade para a gente, porque a gente consegue cobrir diversos tipos de situação que ocorrem na prática. Já as outras tabelas, nem sempre a gente tem a gente consegue cobrir todas as situações que a gente observa na prática, né? Ou nos exercícios. Então, de maneira geral, eu costumo utilizar bastante as tabelas de Bares para a resolução dos nossos exercícios em lajes maciças, tá bom? Os outros métodos que a gente vai ter aí para a resolução de lajes são os métodos com integração numérica, né? Com integração numérica, baseados aí, basicamente baseados ou no método das diferenças finitas ou nos elementos finitos, né? E aí, no caso dos elementos finitos, você discretiza a sua laje em vários elementos finitos, ou seja, você subdivide o domínio em cada elemento finito, certo? E aí, aquela equação diferencial de quarta ordem que a gente viu, aquela equação diferencial parcial de quarta ordem que a gente viu lá de Lagrange, ela é tratada de uma maneira mais simples, né? Porque aí a gente aborda o que a gente chama de forma fraca do problema, joga ela dentro dos métodos variacionais e aí resolve ela por meio de integrações numéricas. E aí existem diversos softwares, né? Inclusive softwares gratuitos para resolução de análise em elementos finitos, utilizando elementos finitos de placa, né? Perceba que aqui, quando eu me refiro a métodos de integração numérica por meio de elementos finitos, eu estou me referindo basicamente aos métodos, aliás, eu estou me referindo especificamente ao método dos elementos finitos, utilizando elementos finitos em placa, né? Se você utiliza elementos finitos, mas resolve, discretiza a sua laje maciça por meio de uma grelha, né, equivalente, com barras transversais entre si ao longo de todo o domínio, então você já tem outro tipo de solução, né? Como é o caso, por exemplo, do que é utilizado no TQS, né? Por exemplo, o TQS ele tem lá a opção de você discretizar a laje maciça por meio de uma grelha, né? Por meio de uma grelha equivalente. Essa grelha equivalente ela tem a mesma rigidez e a flexão da nossa laje maciça,
Só que ao invés de utilizar elementos de placa, ela utiliza elementos de pórtico, ela utiliza elementos de grelha. E ela vai além, né? Porque ela pode considerar a não linearidade física do material, ou seja, do concreto armado. Então já deixa de ser um método elástico, continua sendo um método por meio de elementos finitos, embora não seja placa, mas não é um método elástico. No caso dos elementos finitos, eu trouxe aqui, o caso de duas lajes dispostas sobre elementos indeformáveis, né, vigas indeformáveis, e duas lajes maciças apoiadas sobre elementos deformáveis. Como vocês viram nas hipóteses simplificadoras que a gente fez no início do nosso assunto, uma daquelas hipóteses era que os nossos elementos de apoio das nossas vigas, eles são apoios indeformáveis. Por quê? Os métodos de integração por séries trigonométricas, né, precisamente o método das tabelas de Bares, ele considera a teoria de Lagrange, considerando que os apoios, né, os apoios simples, são apoios indeformáveis, ou seja, os elementos que servem de apoio para as nossas lajes nos bordos, eles são indeformáveis. No caso, quando isso não é uma hipótese verdadeira, então não tem outra saída senão a gente fazer ali uma análise por elementos finitos. Então, frequentemente, a gente acaba fugindo para análise estrutural de lajes maciças por meio de elementos finitos para considerar as deformações dos nossos elementos de apoio da nossa laje, né? Dos elementos de apoio da nossa laje. Por quê? Uma vez que os nossos elementos de apoio se deformam, né, significativamente, os esforços na nossa laje, eles são alterados significativamente. E aí, como eu não consigo considerar essas deformações desses elementos de apoio diretamente nas soluções, né, por séries trigonométricas conforme a tabela de Bares, então a única solução possível seria, nesses tipos de casos em que a gente tem vigas deformáveis, seria a utilização de solução por meio de elementos finitos, como está apresentado aqui, tá bom? Dentro dos métodos mistos, né, vocês viram, tem os métodos clássicos, os métodos baseados na teoria da elasticidade, e agora nós temos os métodos mistos. Então, o método misto, como o próprio nome fala, é um misto entre o método clássico, que é o método da teoria de grelhas, corrigido ali, modificado com base nos resultados da equação de Lagrange. Entre os clássicos que a gente tem no Brasil, é o método de Marcos, né? Método de Marcos. E aí, dentro dos métodos plásticos, ou seja, saindo dos métodos elásticos que a gente viu, dentro dos métodos plásticos, nós temos aí o método das linhas de ruptura ou das charneiras plásticas. Charneiras plásticas. Então, eu trouxe esse texto aí lá do site da UTQI, e aí ele coloca da seguinte maneira a definição, né, do método das charneiras plásticas. O método das charneiras plásticas, ou método das linhas de ruptura para lajes de concreto armado, foi inicialmente desenvolvido por Ingerslev, né, em 1923, e contou com uma extensa contribuição de outros autores, como Johansen e Langendorf, em 1970. Esse método, na verdade, ele é baseado no equilíbrio da laje quando ela está na iminência da ruína, ou seja, quando ela está próxima da ruína por causa da flexão. Então, observando, né, ao observar o padrão de fissuração, ou seja, ao observar as zonas que sofrem plastificação na nossa laje, quando ela está próxima da ruína, a gente consegue definir essas linhas de ruptura. E aí, uma vez definidas essas linhas de ruptura, que sempre é obtido experimentalmente, né, inevitavelmente, então, uma vez obtidas essas linhas de ruptura, por meio de equilíbrio, né, compatibilidade e leis constitutivas, a gente consegue determinar quem são os momentos fletores solicitantes nas duas direções da laje, tá
tá bom? Então, essa nossa aula de hoje é uma aula bem expositiva, né? Uma aula bem expositiva, para que vocês tenham uma visão geral dos métodos que são utilizados para a solução de lajes maciças. Mas, frequentemente, o que a gente utiliza aqui na disciplina são os métodos baseados na teoria da elasticidade, especificamente aqueles em que a gente tem ali solução por séries trigonométricas, como a tabela de Bares, né, ou a tabela de Kizern, ou os métodos mistos, né, que é baseado na teoria clássica de grelhas, corrigido com a equação de Lagrange, que são as tabelas de Marcos. Então, basicamente, são esses três métodos que a gente vai acabar utilizando para o dimensionamento de lajes maciças. Tabelas de Bares, né, ou seja, método de Bares, o método de Kizern e o método de Marcos. São os casos mais usuais e que a gente vai acabar abordando no nosso componente curricular. No mais, eu gostaria de agradecer a todos. Fiquem com Deus e se cuidem, pessoal. Um abraço.